Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer para estar aqui. Então vou tentar realmente introduzir o assunto, o Sínodo de Dort. E então eu dei como título Em Defesa da Fé, uma apresentação histórica do Sínodo de Dort que aconteceu então nos anos 1618 e 1619, em defesa da sã doutrina das igrejas reformadas. Então, aqui você tem uma imagem do grande Sínodo de Dort. Nós estamos neste momento em novembro de 2018, então 400 anos atrás. Então, em novembro, aconteceram duas coisas importantes. Começou 13 de novembro, começou o grande Sínodo de Dort, que realmente foi um espetáculo, porque estava chegando delegados de outros países e de outros estados do país, para realmente um assunto bem importante. Todo mundo sabia disso. E outra coisa que aconteceu, o cometa. Isso também foi um fenômeno que durante aquele momento eles realmente falaram. O cometa, normalmente, não é o cometa de Halley, não. Ele passou em 1611, cada 75 anos, 1611. Essa é outra. E normalmente um cometa é uns segundos, uns minutos, talvez uns dias. Como você pode ver, apareceu 27 de novembro e foi bem visível por causa do rabo enorme, que estava realmente em grande parte do universo, até 14 de janeiro, o dia em que os remonstrantes foram expulsos. E realmente foi um assunto, eles falaram sobre isso. Ontem eu encontrei um pequeno poema que se chama Papai Cats. Cats é o grande poeta holandês, reformado também. E ele diz: Deus nos mostra de novo nas nuvens uma estrela extraordinária. Por causa dela, o coração dos povos, porque foi visto em toda a Europa, o coração dos povos é abatido e perturbado. Cada um para olhar e se pergunta com temor e tremor o que isso significa. Venha, verdadeiro Filho de Deus. Maranata, venha para a tua igreja e desça com teu Espírito e teu poder divino no lugar onde as tuas obras são observadas com zelo e fervor. E essas últimas frases, ele realmente está pensando ao Sínodo de Dort. Então, muitos estavam se perguntando, o que está acontecendo? É um sinal, é final do mundo, o último juízo. Realmente isso deu uma tensão ainda maior naqueles dias. Então, o Concílio de Dort, alguém já me perguntou, então, o Concílio de Dort começou 13 de novembro, terminou 9 de maio, de acordo com a ata. Então imagine, eu já estava realmente pensando, rapaz, vou para São Paulo, 3 dias, longe da minha família, da minha caçula, que está já reclamando. Imagine esses homens. 6 meses fora da casa. Alguns voltaram para casa por causa de uma doença. Por exemplo, Joseph Hall, ele pediu permissão do rei para voltar para casa e o rei deixou ele voltar e apontou o substituto. Outros nunca voltaram mais para casa. Tem Henrique Van Hel, Lambert Scanter, João Bisterveld e Marcus Stapfer, então foram enterrados lá em Dort. Ninguém reclamou sobre a sua hospedagem, enquanto era muito frio, novembro, muito vento. Os delegados, então, foram pagos, receberam 13 florins por dia, e os do exterior, 20 florins. E o bispo, ainda mais. Tinha um bispo
da igreja anglicana, Inglaterra. Então, o salário mínimo de um pastor era mais ou menos 2 florins por dia. Então, você pode imaginar, os estados de Holanda, então, gastaram muito dinheiro, porque realmente acharam importantíssimo. O país estava quase numa guerra civil, e eles queriam que essa situação, essa questão, estivesse resolvido. Também a hospedagem, esse dinheiro que eles receberam nem era para a hospedagem. A hospedagem estava excluído. O Sínodo de Dort é um dos 3 grandes reuniões que aconteceram no século XVI e XVII. Está dentro do Concílio de Trento, que então começou a contra-reforma, e o Sínodo de Westminster, que para mim então significa continuar com a reforma. E no meio disso houve então o Sínodo de Dort em defesa da fé. Você não vai... Eu cheguei a essa conclusão já depois todo ano estudando. Você não vai bem entender a questão se você não vê num lado Trento e outro lado Dort. A reforma, contra-reforma e a reforma. Essa é a questão. Muitas vezes, Dort agora, pessoas estão observando a questão entre remonstrantes, arminianos, remonstrantes e reformados. Mas essa situação tem um contexto maior, que é entre os católicos e os reformados. E os remonstrantes, os arminianos, estão no meio. E no meio mais ao lado dos católicos. Eu chamo eles, neste momento, criptocatólicos, os remonstrantes. Depois eu vou tentar explicar o porquê. Então, Trento realmente defendeu o sinergismo contra a pregação da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Trento chegou com o sinergismo, a cooperação entre Deus e o homem. Não é somente a graça de Deus, mas também é uma cooperação, sinergismo. E Dort, então, contra isso, os arminianos, os remonstrantes, também defenderam o sinergismo, e Dort diz só a Deus a glória, monergismo. É a mensagem de Dort, bem resumido, você entende? Posso tocar certas coisas, porque normalmente, com todas essas apresentações, eu sempre passo o tempo. Então, eu já instruí então, o pastor Lúcio para realmente, se eu tenho 10 minutos, ele já tem que me avisar. Sínodo de Dort, então. O Sínodo de Dort, diferentemente do Sínodo de Westminster, esse Sínodo é internacional. Tem muitos delegados de fora. Eita, opa. Isso, essa. Aqui atrás, os ingleses. Ao lado, ninguém. Destinado para os franceses, que não podiam chegar porque o rei disse, momentinho, vocês fiquem em casa. O rei tinha certos interesses políticos, por isso ele proibiu os franceses ir para a Holanda. Aqui, não, de novo. Certo. Aqui são os delegados do exterior, Hessen, Emden, Suíça. Aqui os huguenots, os fugitivos de Holanda. Aqui também os delegados das províncias de Holanda. Aqui os professores e aqui os políticos. Aqui então os remonstrantes e aqui a mesa do sínodo. Eu vou voltar sobre isso. Como diz, o sínodo internacional, participantes então, Inglaterra, Suíça, Genebra, Palatinato,
Hessen, Emden, Bremen e Nassau. Porque internacional, bom, as igrejas holandesas eram igrejas novas. A questão era pesada mesmo. Eu sei que nos anos 90 do século XVI, a mesma discussão aconteceu dentro da Igreja Católica, da Universidade de Louvain. Mesma discussão. E depois de 15 anos, o Papa diz, fechado, não chegaram a uma conclusão. Imagine então um pequeno sínodo de Dort, que não tem esse tamanho nem de Trento, nem de todos os estudiosos da Igreja de Roma, mas eles então deviam resolver essa questão. Então, por isso, é uma briga em casa, e para ter objetividade, eles convidaram os delegados, as outras igrejas, para enviar delegados para também avaliar. Por quê? A doutrina, a fé, é das igrejas reformadas, não somente daquela pequena igreja reformada de Holanda, mas também das outras igrejas em Suíça, em Alemanha, Emden, que tinha uma posição bem importante também dentro das igrejas reformadas. Então, a Igreja Católica são princípios que eles tentaram realmente honrar. E queria ser justo e evitar depois, então, a acusação, assim é fácil, é partidarismo. E fortalecer os laços fraternais. Nós sabemos que realmente o contra-reforma chegou ao seu, o ponto mais forte. Começou em maio, abril, a Guerra dos 30 Anos, que é uma das guerras mais sangrentas lá na Europa, contra os luteranos, contra então os reformados, acabou com o palatinato e realmente foi uma guerra bem forte. 6 meses antes do sínodo. Então você pode mais ou menos entender como era a posição dos reformados. Eles não confiaram nada nos católicos. Os remonstrantes politicamente queriam tolerância, paz com a Igreja Católica, e assim cada um no país poderia receber a sua religião. Os reformados dizem nós não confiamos então nos católicos. Então eles foram confirmados nessa opinião. A guerra começou em Alemanha e eles viviam numa trégua entre Espanha e Holanda, uma trégua de 12 anos. E eles disseram, daqui a 2 anos vai terminar a trégua e a guerra vai continuar. Objetivos: julgar a questão dos remonstrantismos, isso no primeiro lugar, fortalecer a doutrina da graça, fortalecer os laços fraternais, ajudar as igrejas novas na Holanda. Então eles receberam um regimento e a tradução fiel da Bíblia em holandês. Especialmente isso também, eles receberam muito apoio dos ingleses, que já fizeram o seu trabalho, tinham bastante experiência também com manuscritos, tudo isso, e ajudaram os holandeses. A situação política. Um desses dias eu recebi um WhatsApp de um irmão em Caraguatatuba, que me mostrou um programa do rádio onde um pastor da Igreja Assembleia de Deus estava dando uma aula sobre a situação de Dort. Eu devo dizer, realmente foi muito bom. O homem foi bem, ele tem muito conhecimento da situação política, que nós não podemos negar se você vai falar sobre a situação de Dort. Como já disse, época da Contra-Reforma, Holanda protestante, em guerra contra a Espanha, que era da Igreja Romana, e a guerra de 1567 a 1648, 80 anos.
Pensa nisso. 80 anos de guerra é muito. Então, finalmente, houve uma trégua de 12 anos entre Holanda e Espanha. Quem conseguiu essa trégua? João de Oldenbarneveld, remonstrante. E quem não gostou foi Maurits, príncipe Maurício, que queria continuar com a guerra, porque ele disse, se nós vamos continuar, nós vamos ganhar, porque a Holanda já estava ganhando. Ele disse assim, nós vamos ganhar a nossa independência. É isso que eles queriam. Livre da perseguição, do controle, da Inquisição. Nós sabemos que durante a trégua as tensões aumentaram entre os criptocatólicos remonstrantes e os calvinistas. Se você, numa situação de guerra, você vai dizer não, você vai apresentar doutrina que tem um cheiro católico e você vai dizer, vamos parar com essa guerra. Realmente, então, não é sem motivo que vários delegados apontaram para Armínios e os remonstrantes e disseram, isso tem cheiro dos jesuítas, de Molinos, sim, Molinos. Isso, obrigado. E Belarmino, que foram os dois doutores dos jesuítas que estavam quase ensinando a mesma coisa que Armínio estava ensinando. Então, os delegados das outras universidades conheciam a sua literatura e disseram, olha isso, tome cuidado. Por isso estou dizendo, você tem que ver no contexto maior e só você vai entender a grande reação contra os arminianos, os remonstrantes, porque eles acharam, eles não mencionaram a palavra traidores, mas estavam bem perto. Então, eu já disse, os remonstrantes queriam tolerância, paz com os católicos, enquanto os calvinistas não queriam voltar ao domínio de Espanha com a sua inquisição, perseguições religiosas. Se você vai ler a ata do Sínodo de Dort, especialmente as orações de Bormann, por exemplo, esses elementos sempre voltam. Eles realmente, então, tocam esses assuntos. Eu vou continuar. Isso é a Europa nos séculos... Vamos, aqui, Genebra. Nós sabemos que Genebra tinha uma grande influência. Calvino mandou, então, missionários para todo canto. Então, essas manchas roxas em França são a influência de Genebra, é calvinismo. Aqui também calvinismo, Holanda. Aqui também Escócia. Mais escuro, então, é o luteranismo. Inglaterra é especial, anglicano, igreja anglicana. E o que é amarelo, então, é Itália, França, Espanha, é tudo, então, da igreja católica, Roma. Então, aqui de Augsburg começou a guerra dos 30 anos, enquanto Holanda e Espanha já estavam numa guerra que durou 80 anos. Mais uma vez, outra imagem, existem muitas imagens do Sínodo de Dort, isso é mais outra. A remonstrância. Quem quer ler, então eu ia dizer, pode comprar, ou pode obter talvez esse livrinho que está lá atrás. Nós editamos e atrás você encontra a remonstrância. Se você vai ler, você vai descobrir, rapaz, qual o problema? Soa tão bem. Só que o veneno está... Tem essa expressão? O veneno está no rabo? É como escorpião. É? Escorpião. Aqui. Todavia, quanto ao modus operandi desta graça, não é irresistível. Então, o homem pode resistir a graça de Deus. O livre-arbítrio do homem é mais forte do que, então, a ação de Deus. Sexta-feira eu vou falar mais sobre isso.
porque eu acho que ali você tem o ponto, a coração da questão, o livre-arbítrio. O que você acha disso? Isso tem a ver com a graça de Deus e a reação do homem. Os remonstrantes, quando vou voltar, eu já disse, então, aqui tem os remonstrantes. Eles não são delegados, eles foram réus, eles foram chamados, convocados para aparecer, porque durante todos esse trego, todos esses anos, eles causaram muita confusão, sempre perguntaram o que vocês realmente, eles queriam mudar, por exemplo, as confissões. E a pergunta era, vocês querem mudar o quê? E nunca receberam respostas diretas. Então, eles queriam ter mais clareza, as igrejas queriam mais clareza, e convocaram então os remonstrantes, os mais importantes, os líderes, para dar respostas às perguntas. O que eles não fizeram. Eles, por muito tempo, então, estavam realmente atrapalhando as reuniões. Até o ponto que até os políticos que estavam em favor dos remonstrantes, que gostaram dos remonstrantes por causa da tolerância, que até os políticos, num certo momento, que estavam lá no sino, disseram, olha, manda embora. Nunca vamos terminar assim, do jeito que eles estão trabalhando. Esses são os remonstrantes. Eu coloquei a imagem de Simão Episcópio, que era o substituto de Armínio, quando Armínio faleceu em 1609. Então, Episcópio chegou em Leiden para dar aulas. Ele se tornou líder dos remonstrantes, o grande líder que provavelmente fez a remonstrância, Johannes Uyttenbogert, um homem muito importante, eu acho que até mais importante do que Armínio. Ele era o pastor de Maurício de Nassau, tinha uma posição de confiança, alta confiança, e o que me chamou a atenção entre os estudantes, sempre em momentos cruciais, quem está lá? João Uyttenbogert. Não Armínio, João Uyttenbogert, junto com João Oldenbarneveld. João Oldenbarneveld foi preso e depois decapitado por causa de traição. E o João Uyttenbogert, ele conseguiu fugir. Declaração breve e simples sobre as diferenças entre remonstrantes e contra-remonstrantes. É um documento que foi feito por os dois grupos, tanto os reformados contra remonstrantes, como também os remonstrantes. Então, a questão é, como eles dizem, a eleição acontece baseada numa fé prevista ou a fé é fruto da eleição? Deus escolheu as pessoas porque Ele previu a fé das pessoas no futuro, ou Deus dá a fé às pessoas que foram eleitas? O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes, de acordo com o plano de Deus, posição reformada, ou se estende a todos os homens, até aqueles que não creem e não se convertem e continuam e morrem assim, posição dos arminianos. A graça é irresistível? Os arminianos dizem não. Pode resistir? Sim. Então, os reformados, a graça é irresistível. Qual é o papel do livre-arbítrio e o que significa a perseverança dos santos? Todos esses assuntos voltam nos 5 pontos dos cânones de Dort. O sínodo, então, decidiu para seguir passo por passo, então, as questões que surgiram, então, na remonstrância e na contra-remonstrância. Mais uma vez, então, outra imagem do sínodo de Dort. E agora, você sabe, o que é muito importante em qualquer sínodo é sempre a mesa do sínodo. Aqui nós temos a mesa do sínodo. Aqui, João Bogerman, 42 anos,
Eles dizem ele tinha a maior barba de todos e a mais bonita. E como eles realmente cada um tem a sua barba. Então, os assessores já são 58, 56. Não tem uma imagem de Sebastião Daman, mas isso é Festus Homens e João Borgman são homens bem importantes. João Borgman tinha um secretário particular que é muito conhecido na história também, ele, Guilhermes Amesius. Ele é inglês, pastor inglês, fugiu de Inglaterra, se tornou pastor na Holanda, depois ele se tornou professor. Eles acham que ele tem uma grande influência no primeiro capítulo dos cânones de Dort. Ele não era membro do sínodo, mas é um secretário particular de Borgman, que ajudou bastante, porque lá ao lado de Borgman tinha os ingleses, um bispo, e as igrejas reformadas não têm bispos, mas o fato que houve um bispo do rei de Inglaterra, então ele tinha realmente bastante poder e bastante influência. Então, para Borgman foi muito bom para ter um secretário que falava fluentemente inglês e realmente poderia falar e manter um contato com os ingleses. Mais uma vez, sínodo de Dort. A comunicação. Talvez já surgiu essa pergunta. Como foi a comunicação? Pessoas de Suíça, Zurich, Genebra, França, falaram francês, alemão, holandês, ingleses, latim. A língua universal das universidades, tanto para os pastores como também para os presbíteros políticos que tinha a maioria tem um nível superior, estudaram direito nas universidades e também sabia muito bem falar latim. Então, a ata e os documentos foram escritos em latim. O moderador falava também continuamente em latim. E quando ele expulsou os remonstrantes no dia 14 de janeiro, então, ele não diz Haver, Deroit, Up, Up, mas ele falou realmente Iti, dimitimi, exiti. Vai, vocês são demitidos, então vai embora. Tudo em latim. Só quero dizer, porque ele falou, ele alterou a voz. Ele foi criticado depois. Eles acharam, no Brasil você não pode fazer isso. Se você numa reunião vai realmente alterar a voz e a falar assim, vai ter censura fracional, nós chamamos isso. Então, uma censura dentro da reunião. Ali também. Os vários delegados disseram, olha, a decisão em si, certo. A maneira, foi um pouco demais. Mas foi uma decisão, nós sabemos, não somente do moderador, mas ele tinha aprovação dos delegados, também dos ingleses e dos políticos. Até os políticos disseram, quem está pagando? Ele está pagando. Então eles, cada vez de novo, não chegando no final. Ele já estava observando, isso vai custar milhares de reais. Eles gastaram mais do que 100 mil florins, que provavelmente pode ser 200 mil, 300 mil reais hoje em dia. Sínodo de Dort, mais uma vez, aqui a ata. Quer dizer, essa é a nova edição, originalmente também em latim. Existe uma tradução em francês, que foi feita logo, assim que as igrejas francesas também tinham acesso às decisões de Dort. E eles aprovaram, nós sabemos, tem um concílio, o sínodo dos franceses que aprovou
os cânones de Dort. Existe também a tradução em holandês e a nova edição de todos os documentos. O projeto Dort, 400 anos, que começou este ano, que realmente tem um grande apoio da Biblioteca de Alasco, em Emden. Então, eles vão editar todos os documentos, não somente dos reformados, os documentos dos reformados, mas também dos arminianos, todos os documentos. Eles acharam que seria mais ou menos 10 desses livros, mas vão mais ou menos 12 volumes de 1000 páginas. 400 euros por livro. É demais, quase R$1.000 por livro, mas eu posso garantir, não pode faltar na biblioteca de IJC. É uma mina de ouro. Lá você vai encontrar tantas informações sobre a teologia do século XVI, XVII. É enorme. Se até eu, então, estou com água na boca, imagine então o bibliotecário das universidades. As bênçãos, olha, estou ficando dentro do tempo. As bênçãos do Sínodo de Dort. Para mim, eu estou dando aulas neste momento, aulas e estudos bíblicos, e mais uma vez o que chamou minha atenção é o tom pastoral dos cânones de Dort. Se você vai para capítulo 5, realmente o sínodo estava com as congregações, com os irmãos e irmãs no coração. E queria consolar os irmãos, realmente, dar uma certeza da fé, da salvação. Enquanto se o arminiano está dizendo, você é eleito? Ah, mas isso não diz nada, você pode perder a sua eleição. Que garantia você tem agora nas promessas de Deus? O sínodo diz que Deus é fiel. Romanos 8, 28, como chama? Se não da salvação. Sim, mas a corrente da salvação. Pode ler. Então, as bênçãos fortaleceu a posição das igrejas reformadas na Holanda, no exterior. Uma confirmação internacional das confissões, confissão belga, Catecismo de Heidelberg, também dos cânones de Dort. A organização das igrejas reformadas na Holanda foi uma grande bênção. Esse regimento funciona até hoje. Os princípios. Foi definida a relação entre a igreja e o Estado. O governo da Holanda patrocinava as igrejas reformadas. Isso foi uma condição do governo para ter um concílio. As igrejas concordaram, porque eles queriam tratar esse assunto, mas devia aceitar esse ponto. Os reformados sempre defendiam, não, a igreja é independente do Estado. Respeita o governo, mas tem seu próprio governo. Mas não foi assim depois. Então foi editado uma tradução oficial da Bíblia, Statenvertaling, a tradução dos Estados, que funcionou nas igrejas por mais do que 350 anos. Realmente foi, até moldou a linguagem holandesa. Tinha uma influência enorme no país. Então, estimulou também indiretamente a guerra contra a Espanha e o catolicismo. Se os remonstrantes tivessem ganhado, paz. Mas agora, então, a igreja reformada ganhou e a guerra continuou. Consequência, invasão de Holanda na Bahia, em 1624. Os holandeses atacaram o Brasil, porque do Brasil vem todo o dinheiro para bancar a guerra dos 80 anos dos espanhóis. Então eles queriam realmente cortar então, o umbigo financeiro entre as colônias, a colônia Brasil e Espanha, invadir Brasil e assim acabar com essa guerra
eles conseguiram isso em Indonésia, atacaram lá os portugueses, começaram ali a atacar os portugueses, e então, em 1624, então começaram a guerra no Brasil, foram expulsos um ano depois, mas voltaram em 1632 para realmente ficar até 1654, e naquele momento a Guerra dos 80 anos já terminou. Assim você tem uma impressão. Eu já mostrou isso? Não é? Eu falei que eles receberam todos os delegados foram pagos. No final da conferência, os delegados do exterior receberam esse tipo de moeda comemorativa. No caso deles foi de ouro. Cada delegado recebeu moeda de ouro. E cada delegado, então, do interior, das igrejas do interior, uma moeda de prata. Aqui, então, se mostra o Monte Sião. É uma lembrança com esse salmo. Todos que somos 125. Quem confia no Monte Sião. Isso, está aqui. E outro lado você tem uma imagem do sínodo. Foi especialmente feito, então, para agradecer a todos os delegados, para ficar 6 meses lá, para realmente ajudar a resolver essa questão complicada.